Bom, meus queridos, aqui é o Thiago, tudo bem? Vamos lá para a resolução da lista de revisão para a prova globalizante. Foi realizado um experimento para analisar o resfriamento de bebidas colocadas em um refrigerador. Nesse experimento, a temperatura de certa quantidade de suco colocado em um recipiente de vidro e mantido em um refrigerador foi medida a cada 5 minutos, e os resultados estão elencados na tabela. Bom, analisando a tabela, conclui-se que a taxa com que o suco perdeu calor foi de quanto? Conclui-se que a taxa com que o suco perdeu calor. Então, particularmente, vamos lá, ele está falando do fluxo, que é calor, sobre o intervalo de tempo. Bom, se você perceber aqui, ó, são sempre 5 minutos, beleza? Então vamos lá. Primeiro caso, eu tinha 25 menos 17,5, então aqui eu tive 25, né? Menos 17,5. Eu perdi daqui para cá menos 7,5 graus. De 17,5 menos 12,3, daqui para cá foi menos 5,2 graus. De 12,3 menos 8,6, daqui para cá foi 3,7 graus Celsius. De 8,6 menos 6 vai dar 2,6 graus Celsius, tudo bem? Então, particularmente, eu estou vendo que a taxa está caindo, né? Aí foi para 4,2 menos 6, foi para 1,8 aqui, menos 1,8. E por último, 2,9 menos 4,2 foi para menos 1,3. Então vamos olhar as respostas aqui. Está falando de temperatura, mas a variação de temperatura está significando a quantidade de calor. Então, perceba, foi menor no início e depois aumentou? Não. Foi maior no início e depois diminuiu? Sim. Portanto, a alternativa B. Constante durante todo o tempo? Não. Praticamente constante até a temperatura de 15? Não. Praticamente constante, depois aumentou? Não. Então, só sobrou a alternativa B. Questão 2. Em um voo, as aves se mantêm no ar pela ação de seus músculos peitorais responsáveis pelo bater de suas asas. Para economizar energia em um voo ascendente, as aves mais pesadas, como o urubu de cabeça preta, fazem o voo planado. Nesse tipo de voo, a ave se aproveita das correntes térmicas de ar ascendente para o subir, deixando suas asas longas e bem largas abertas e fazendo manobras para não sair da bolha de ar quente, de modo que voando em círculos ganha altitude. O fenômeno térmico que explica o voo planado feito pelo urubu de cabeça preta é a... Bom, então a explicação está aqui, ó. Para economizar, com o urubu fazem voo. Nesse tipo de voo, as aves aproveitam as correntes térmicas de ar ascendente para subir, deixando suas asas longas e bem claras. Então, se eu tenho o ar quente subindo, isso aqui só pode ser o quê? Convecção. Então, o ar quente sobe porque ele é menos denso. Portanto, a alternativa B de bola. Questão 3. As afirmativas listadas a seguir estão relacionadas ao mecanismo de transmissão de calor. Algumas assertivas são verdadeiras, enquanto outras são falsas. Então, vamos lá classificar entre verdadeira e falsa. A condução é o processo de transferência de calor que ocorre principalmente em materiais sólidos, envolvendo a transferência de calor por vibrações moleculares. Correto. Então, a vibração ela acontece nos sólidos e é através do quê? Da vibração, de partícula a partícula. Então, o item 1 é verdadeiro. Nota uma coisa, não tinha como errar esse porque todas são verdadeiras. Tudo bem? Segundo item. Na convecção, fluidos quentes e menos densos tendem a subir, enquanto fluidos frios e mais densos tendem a descer, criando correntes de convecção. Correto. E aí, se essa está correta, ó, eu já posso tirar a A e já posso tirar a E, porque ela está falando que é falsa. Então,
Já ficamos entre B, C e D. Item 3. A condução é mais eficaz em materiais isolantes térmicos como vidro e isopor? Bom, a condução é menos eficaz em materiais isolantes. Então, o item 3 é falso. Se o item 3 é falso, ainda não posso excluir nenhuma, porque todas estão falando que é falso. Item 4. A irradiação ocorre em meios sólidos, líquidos e gasosos, além de poder ocorrer no vácuo, e envolve a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Corretíssimo. Então, ela acontece em todos, inclusive no vácuo. Então, o item B é verdadeiro, o item C é falso, porque não pode ser. Olha lá. E o item D também. Então, só sobrou a alternativa B, o que deixa o último item a falso. Mas vamos conferir aqui, ó. O efeito estufa é causado pela retenção de radiação ultravioleta? Não, a radiação ela passa, certo? Então não é a energia térmica. Então, o item 5 é falso, portanto, a alternativa B de bola. Questão 4. Bora lá. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. O processo pela qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico. Bom, os coletores solares estão aqui, tudo bem? Para o reservatório térmico, está aqui. Então, peraí, a água ela tem que se movimentar por isso. Tudo bem? Ó, água quente subindo, água fria descendo. Esse é o movimento, então só pode ser a alternativa E, que é convecção. Tudo bem? Questão 5. A figura abaixo representa esquematicamente uma garrafa térmica e suas várias camadas internas. Sobre o funcionamento de uma garrafa térmica, analise se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Bom, então, questãozinha 5, bonitinha. Vamos lá para ver o que fala aqui. Primeiro item, ele fala o seguinte: a região de vácuo entre as superfícies espelhadas funciona para impedir a transmissão de calor por radiação? Bom, falso, porque a radiação é a única que passa pelo vácuo. Então, esse item aqui é falso. Já deixo como resposta ou C ou D. Tudo bem? Legal. As paredes espelhadas funcionam para impedir a transmissão de calor por radiação? Perfeito. Então, o que elas fazem? Elas acabam dificultando porque... Opa, perdão que eu coloquei F aqui. Elas têm o quê? Elas vão refletir essa irradiação. Então, vai acabar atrapalhando isso. Impedindo total não, mas vamos falar que é atrapalhando. Mas vamos deixar como verdadeiro aqui, já teria a última resposta certa. Mas vamos conferir. O apoio isolante na base serve para impedir a transmissão de calor por convecção? Bom, então vamos lá. O apoio isolante na base serve para impedir a transmissão de calor por condução, não por convecção. Então esse aqui seria falso, o que deixa mais uma vez o item D correto. O vácuo entre as camadas internas e externas da superfície espelhada serve para impedir a transmissão de calor por condução? Sim, se você tem ausência de material, você vai atrapalhar essa propagação de calor. Ou seja, só pode ser a alternativa. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de peneiras empilhadas formando um corpo cilíndrico com um fundo aberto, conforme as figuras 1 e 2. A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio de vapor de água. Como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água. Olha aqui uma parte importante. O calor da chama
do fogão é transferido através do material da panela para a água. Isso aqui já vai me configurar o quê? Condução, mas tudo bem. A água aquecida começa a vaporizar de forma que, por transportar o calor para o interior da vaporeira do bambu e cozinhar os itens. Então, a água aquecida começa a vaporizar de forma que, por transporta o calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. Se você perceber aqui, o que está acontecendo? O ar quente sobe. Então, está considerando que é convecção. Então, as lacunas são preenchidas respectivamente por... Bom, tá faltando as lacunas aqui, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? No primeiro, o calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água. Isso aí só pode ser o quê? Condução. Perfeito? E depois, o que acontece? A água sobe, o ar quente sobe, só que só pode ser convecção. Então, só podemos ter a resposta alternativa C. Tudo bem? Questão 7. Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que ele tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas o cabo de madeira e não na base de metal. A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal em relação à madeira apresenta maior o que, pessoal? Maior coeficiente de condutibilidade térmica. Tudo bem? Questãozinha bem direitinha aí. Questão 8. Vamos lá. O banho-maria é uma técnica que consiste no aquecimento indireto, podendo ser utilizado inclusive na culinária. Ao fazer uma receita de pudim, primeiro utiliza-se um recipiente com água onde se coloca a forma com a mistura do pudim e depois leva-os ao fogo. A transmissão de calor acontece da seguinte ordem: fogo, vou até anotar aqui, ó, já vou até grifar, fogo, recipiente, água, forma e finalmente a mistura do pudim. Assim o pudim cozinha de forma homogênea em uma temperatura consideravelmente baixa e não queima, o que não acontece quando a forma vai diretamente ao fogo. Assim o pudim cozinha de forma homogênea, podemos considerar que o banho-maria causa melhor distribuição do calor. A que se deve a vantagem de utilizar a técnica de banho-maria? Bom, então aqui nós vamos ter que tomar um certo cuidado e analisar cada uma delas. Então vamos lá. O recipiente que entra em contato com o fogo vai aquecer primeiro, aquecendo a água em seguida, iniciando o processo de ebulição. A agitação causada durante a ebulição permite que a energia térmica seja expulsa através de um fluxo interno na água, fazendo com que ela fique com uma temperatura mais homogênea? Bom, a priori não, né? E aí você tem o quê? Primeiro, aqui, ó, a agitação causada durante a ebulição permite que a energia seja expulsa através do fluxo interno? Não. O recipiente que entra em contato com o fogo vai aquecer primeiro, aquecendo a água em seguida. Isso inicia o processo de convecção, em que a água mais quente vai para o fundo do recipiente, não, a água mais quente sobe, então não pode ser a B. O recipiente que entra em contato com o fogo vai aquecer primeiro, sim, aquecendo a água em seguida. Isso inicia o processo de convecção, em que a água mais fria vai para o fundo do recipiente e a mais quente sobe. Esse comportamento gera um fluxo interno de água na água, fazendo com que ela fique com uma temperatura mais homogênea? Correto, pessoal. Então, ó, aqui ele descreve plenamente o que está acontecendo, ó. O primeiro vai entrar o recipiente, condução, vai aquecer, aquecendo a água em seguida. Perfeito. Isso inicia o processo do quê? De convecção. A água vai esquentando, a água quente vai subindo e a fria vai descendo. Esse comportamento gera um fluxo interno na água, faz com que ela fique com uma temperatura mais homogênea. Perfeito. Então, resposta alternativa C. Vamos conferir as outras, vai, só para ter certeza aqui, vai. O recipiente que entra em contato com o fogo vai aquecer primeiro, sim. Aquecendo a água em seguida, sim. Fazendo com que a forma só receba calor e aqueça depois que a água estiver completamente aquecida? Não. A água vai esquentando também a forma.
O calor da chama aquece o recipiente com água. Depois disso, acontece a transferência de calor entre o recipiente e a água para então fazê-la ferver? Não. Vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, certo? Bom, então só pode ser a alternativa C. Questão 9. Vamos lá. A quantidade de calor transferida entre duas extremidades de uma barra metálica cilíndrica chamada de planos isotérmicos é diretamente proporcional à área de uma seção da barra e à diferença ΔT da temperatura entre as suas extremidades e inversamente proporcional à distância entre os dois planos isotérmicos. Bom, vamos lá. Ele acabou de relatar que o fluxo depende da barra, perfeito, depende, aí ó, do calor transferido, é a área, que é o S, ele colocou S como área, a diferença de temperatura ΔT, perfeito, e a espessura que ele chamou de D. Legal. Ao dobrar a área da superfície e quadruplicar a distância, então vamos ter um fluxo 2. Vou até fazer de outra cor aqui. Quem é o fluxo 2? Então, o fluxo 2, eu vou dobrar a área e quadruplicar a distância, 4D. Sem alterar a diferença de temperatura e a quantidade de calor sofrido, vamos lá, será quanto? Então, particularmente, se você perceber aqui, ó, 2 com 4 sobrou 2. Então, ó, o fluxo 2, ele vai ser igual a KS ΔT sobre 2D. Só que perceba isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui. Então, o que eu tenho? Que o fluxo 2, ele vai ser igual ao fluxo 1 dividido por 2. Tudo bem? Então, a questão 9 vai dar a alternativa C. A quantidade de calor transferida. Por que quantidade de calor? Lembra, fluxo é a quantidade de calor que eu passo por um certo intervalo de tempo. Então, o fluxo de calor vai reduzir. Questão 10. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para a panela é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. Bom, então tá aqui o primeiro informação importante. A panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. E com isso há uma economia de gás. A taxa de condução de calor depende da condutividade do material, da sua área e da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dado pela equação. Bom, tá aqui a equação. Só para constar, pessoal, se eu pensar aqui, ó, eu tenho a minha panelinha aqui, perfeito? Essa é a minha panela. O que vai importar aqui? O que eu quero que vocês percebam? Então, tá aqui o fundo dessa panela. Se eu olhar para esse fundo aqui dessa panela, isso daqui que vai ser importante. O que é esse fundo da panela? Então, particularmente, eu tenho essa daqui vai ser a área, beleza? Que ele está colocando aqui. Essa daqui vai ser a minha espessura, só que essa espessura ele está chamando de D. O material da panela, o que é o material? O material é do que ele é feito, tudo bem? E a diferença de temperatura? Eu vou ter a temperatura maior embaixo e a temperatura menor em cima, beleza? Só que isso vai ser constante. Vocês vão ver isso aqui. A equação está aqui. Pô, ela é muito parecida com o que eu falei para vocês, ó. Fluxo sobre o tempo, calor sobre o tempo, é igual, eu dava aqui K, a diferença de temperatura sobre a espessura. A única coisa que ele fez foi mudar e chamou isso aqui de D. Perfeito? Então não tem segredo. Só que aí que vem a parte bonita, ó. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução, ela dá uma modificada. E ele deu a fórmula para vocês. Vocês não precisam esquentar a cabeça aqui, ó. Já está aqui a formulinha. Em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais. K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para as panelas são alumínio, ferro, aço
e combinado com cobre. Comparando-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia da espessura de cobre e meio da espessura de aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. Cuidado com isso, ele quer a mais econômica para menos econômica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou olhar a panela de ferro, certo? Porque ele falou assim, ó, uma panela de ferro, uma de alumínio e uma de meio de cobre com meia de aço. Então, se eu pegar a panela de ferro, o fluxo da de ferro é igual ao K do ferro, que ele deu aqui, o K do ferro, cadê? 8 watt por metro Kelvin. Então, eu vou pôr só o número 8, porque é constante. A área vai ser igual, a diferença de temperatura vai ser igual e o D vai ser igual. Legal, tá aqui a do ferro. Agora, a segunda, uma de alumínio. Agora eu vou olhar a de alumínio. Quando eu olhar de alumínio, perceba, o fluxo da de alumínio é igual. Quanto que é o K do alumínio? Tá aqui, ó. A do alumínio é 20. Então, perceba o seguinte, 20 A delta T sobre D. Nessa daqui fica fácil. Por que que fica fácil? Repara, o ferro está multiplicando 8 área delta T sobre D. O alumínio, 20 área delta T sobre D. Então, eu já sei de cara que o do ferro é menor do que o do alumínio, perfeito? O fluxo do alumínio vai ser maior, perfeito? Porque ele é 20 vezes esse valor aqui, os dois vão ser constantes. Então, aqui já está dado. Agora, a última panelinha que vai me dar um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque ela é de cobre com aço. Então, ela é cobre e aço. Então, se ela é de cobre e aço, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Vamos lá, ó. O fluxo da de cobre e aço é igual. Olha a fórmula. A delta T, ele dá D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Perfeito? Só que eu tenho meio da espessura. Então, eu vou até abrir um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou ter A delta T. D1 é meio de D sobre o do cobre. O do cobre vale 40. Mais meio D, o aço vale 5. Fluxo de CA, vou deixar a parte de cima aqui, ó, A delta T. MMC da parte de baixo, 45, eu vou pôr 40. 40 por 41 vezes 0,505, mais 40 por 5, 8. 8 vezes 0,5, 4D. Isso daqui vai me dar quanto? A delta T sobre 4,5D sobre 40. Mantenho o primeiro termo, inverto o segundo multiplicando. Isso daqui vai dar quanto? O fluxo de CA, 40 por 4,5 vai dar aproximadamente 8,8889 A delta T sobre D. Perceba que eu cheguei no mesmo valorzinho, olha lá, ó, A T delta T sobre D. E aí, perceba, ele é maior que o do ferro e menor que o alumínio. Então eu vou arrumar isso aqui, ó. Eu vou pôr, ele é maior que o do ferro, só que ele é menor do que o alumínio. Então ficou, a que conduz melhor é qual? Essa daqui de cobre e aço. Ó, cobre e aço não, de alumínio. A que conduz pior é a de ferro. E no meio eu tenho a de cobre e aço. Só que, cuidado com a pergunta. Qual que foi a pergunta? Ele quer a ordem mais econômica. Qual que vai ser a mais econômica? A mais econômica vai ser a de alumínio. A menos econômica vai ser a de ferro. Então vai ser alumínio, cobre, aço e
ferro. Portanto, questão 11. O calor pode ser transferido de um local ou de um objeto para o outro por meio de 3 processos: condução, convecção e radiação. A respeito do fenômeno de troca de calor, analise as afirmativas a seguir. Quando dois corpos sólidos de tamanho, massa e temperatura diferentes entram em contato, a energia térmica é transferida por condução do objeto de massa maior para o objeto de massa menor? Falso, pessoal, porque é do objeto de temperatura maior para o objeto de temperatura menor. Então, a 1 eu já sei que é falsa, eu já excluo a A e a B. Tudo bem? Bora lá. 2. A energia transferida do Sol para a Terra se dá pelo processo de propagação por convecção térmica. Opa! Errado, é irradiação. Então a 2 também é falsa. Sendo a 2 falsa, eu já achei a resposta. Só vamos conferir se está certo, que é 3 e 4. Então vamos lá. Em um planeta hipotético em que não haja fluidos, as transferências de calor só podem ocorrer pelos processos de condução e radiação. Verdadeiro. Por quê? Se não tem fluido, não tem convecção, não tem o transporte de matéria. 4. Residências equipadas com janelas duplas, duas placas de vidro separadas por um espaço com gás argônio, podem contribuir para o conforto térmico local, uma vez que esse gás dificulta a propagação de calor por condução. Bom, se ele é um isolante, ele acaba dificultando um gás, as partículas são bem distantes, o que vai atrapalhar o que? A condução. Então, alternativa D de dado. Questão 12. Vamos lá. Considere que a quantidade de calor ΔQ transportada durante um intervalo de tempo ΔT por uma chapa metálica de condutividade térmica K, de espessura ΔX e área A, através da qual o calor está em fluido, para uma diferente temperatura ΔT, T2 menos T1, é dada pela fórmula a seguir. E ele deu a fórmula para vocês. Um recipiente de alumínio com K 0,49 calorias por segundo centímetro grau Celsius, cujo fundo tem espessura de 2 milímetros e raio de 8 centímetros, que é uma área de 200 centímetros quadrados, contendo água em ebulição a temperatura de 100, está sobre uma chama. Se o fundo do recipiente está a uma temperatura de 104, assinale a alternativa que apresenta corretamente em quanto tempo esse recipiente vaporiza 1 litro de água, desprezando as perdas de calor pelas superfícies laterais. E ele dá o calor de vaporização 540 calorias por grama. Então, primeira coisa, se eu tenho o Q, eu vou direto ml de vaporização. Eu vou vaporizar 1 litro de água. Se é 1 litro de água, 1 litro é 1 quilo, são 1000 gramas. Então, 10 a terceira gramas. O L de vaporização é 540 calorias por grama. Pessoas, corta as gramas. Isso aqui vai dar o Q, que vai ser transportado. São 540 vezes 10 a terceira caloria. Bom, então, vamos lá. Ele deu... Essa foi a primeira parte. Segunda parte. ΔQ sobre ΔT. Eu vou... Esquece o menos ali na frente, você pode ir direto. Se quiser, você coloca, não tem problema. Eu vou acertar isso aqui, o menos pelo X, certo? T2 menos T1. Então, 540 vezes 10 a terceira calorias. O tempo eu quero saber. O que eu tenho que tomar cuidado? O K... Eu vou pôr as unidades, 0,49 calorias por segundo centímetro grau Celsius. A área são 200 centímetros quadrados. A diferença de temperatura, se você perceber, é 100 menos 4 ou 4 graus Celsius. E a espessura que eu tenho que ficar ligado. Por quê? São 2 milímetros, que é 2 vezes 10 a menos 3 de metros. Perfeito? Só que eu tenho que pensar que está em centímetro, tá vendo? O centímetro está aqui. Então, 2 milímetros
particularmente, se eu deixar em metro ou milímetro, eu vou errar aqui. Então, eu vou pôr quanto? O valor em centímetro. 1 metro, para quem tem dúvida, são 100 centímetros. Ou 1000 milímetros. Então, a diferença vai ser quanto? Aqui, 0,2 de centímetros. Perfeito? Então, beleza. Por que eu fiz isso? Agora, ó, repara, ó. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Grau Celsius com grau Celsius, cortou. Caloria com caloria, cortou. Então, olha o que vai ficar. 540 vezes 10 a terceira sobre ΔT igual. Pessoal, repara uma coisa que eu vou fazer aqui, ó. 0,49, vou deixar aqui. 200 dividido por 0,2, eu vou fazer o seguinte, 200 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 2.000 por 2, que dá 1.000, que é 10 a terceira. Perfeito? Eu fiz 200 por 0,2, dá 1.000. 10 a terceira vezes 4, tudo bem? Segundos. Agora, por que eu fiz isso? 10 a terceira com 10 a terceira, cortou. Então, ó, se eu pensar aqui, ó, 540 dividido por ΔT é igual a 0,49 vezes 4, que é o que sobrou ali, que dá 1,96. Então, 540 por 1,96 é igual a ΔT. 540 dividido por 1,96, isso daí vai dar aproximadamente 275 segundos. Que, se eu dividir 1 minuto são 60 segundos, vai dar aproximadamente 4,5 minutos, que é o que eu vou ter como resposta na alternativa D de dado. Perfeito? Questão 13. Em 2016, o fundador da SpaceX, Elon Musk, revelou sua ambição de criar uma colônia humana em Marte. Naquela época, o empresário esperava que ocorresse mais uma missão tripulada ao planeta vizinho logo em 2024. Mais adiante, ele recalculou seus planos para 2026 e finalmente para 2029, como a data mais próxima para que os humanos consigam ir a Marte. Supondo que um astronauta enche um balão na superfície da Terra, 101 kPa, com um volume de 0,003 metros cúbicos e uma temperatura de 30, e que ele leve esse balão consigo a uma viagem à superfície de Marte, com pressão de 600 pascal, e se depara com uma temperatura de 123 graus Celsius. Com base nos conhecimentos de físicas termodinâmica, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume que o balão terá na superfície de Marte, que ele não se rompa. Se ele não vai se romper, pessoal, então eu vou pensar Terra e Marte. Bom, PT, VT sobre TT. Na Terra, PM, VM sobre TM, temperatura em Marte. Então, a pressão na Terra, 101 kPa. Então, eu vou pôr 101 vezes 10 a terceira Pascal. Volume na Terra, 0,003 metros cúbicos, eu vou pôr 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Temperatura na Terra, 30 graus Celsius. Cuidado aqui, primeira sacada que você tem que ter. 30 mais 273, isso aqui vai dar 303 Kelvin. Agora vamos para Marte. Que ele leva para uma viagem em Marte com pressão de 600 Pascal. Então, em Marte, 600 Pascal. O volume, eu não sei. Só que a temperatura em Marte é 123 negativo. Então, 273 menos 123 vai dar 150 Kelvin. Antes de fazer as contas, perceba, Pascal com Pascal cortou, Kelvin com Kelvin cortou. Agora, olha que bonitinho aqui, ó. 3 vezes 101 dá 303. 10 a terceira com 10 a menos 3 sumiu. Sobre 303
igual 600 por 150 dá 4 Vm. Isso aqui vai dar quanto? 1 metro cúbico é igual a 4 volume em Marte. 1 dividido por 4 metro cúbico é o volume em Marte. Então, o volume em Marte vai dar 0,25 metros cúbicos. O que eu vou encontrar como resposta na alternativa B de bola. Então, questão 13, B de bola. Questão 14. Vamos lá. Inicialmente, tem-se um volume de 10 litros de um gás perfeito a 27 sob pressão de 6 atm. Esse gás é comprimido isobaricamente. Opa, importante, isobaricamente, até alcançar a metade do volume inicial. Logo após ele expandido isotermicamente até estar sob pressão, sob metade da pressão que tinha inicialmente. Opa, então são 3 coisinhas importantes. Então, ó, inicial, então 0. Tem-se um volume de 10 litros, V0 é 10 litros, de um gás perfeito a 27 graus Celsius, T0 a 27 mais 273, 300 Kelvin. E sob pressão de 6 atm. Beleza. Esse gás é comprimido até alcançar metade do volume inicial. Então, em 1, eu vou ter um volume de quanto? De 5 litros. Só que é isobárica. Se é isobárica, a pressão 1 também é 6. Então, sendo isobárica, eu vou fazer o seguinte, olha lá. P0, V0 sobre T0 é P1, V1 sobre T1. Perceba, se ela é isobárica, eu não preciso colocar a pressão. Então, V0, que é 10 litros, sobre 300 Kelvin, é igual a V1, que é 5 litros, sobre T1. Particularmente, o que eu quero que vocês percebam? T1 vai ser igual a quanto? 30 vezes 5, 150 Kelvin, ou 150 Kelvin. Posso pegar até o exercício anterior, vai dar quanto? Menos 123 graus Celsius. Então, se é menos 123 graus Celsius, eu já achei a resposta, pessoal. Só pode ser a alternativa B também, ó, porque é a única que tem 123 graus Celsius. Mas eu vou continuar. Então, a temperatura 1, vou colocar aqui, é 150 Kelvin. Aí ele fala, logo após ele é expandido isotermicamente. Então, se ele é expandido isotermicamente, ele vai para uma situação 2, onde T2 é igual a 150 Kelvin. Perfeito? Até estar sob metade da pressão que tinha inicialmente. P2 é quanto? 3 atm, que é metade. Então, quanto que é o V2? Então, ó, se eu fizer aqui, ó, P1, V1 é igual a P2, V2. Perfeito? P1 é 6 vezes 5 é igual a P2, que é 3 vezes V2. 6 vezes 5, 30. 3V2. Então, V2 vale quanto? 10 litros. E aí eu chego na resposta. Questão 15. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás se comporta como um gás ideal, é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Opa, volume constante. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 13 graus Celsius. Então, ó, dentro do recipiente, a pressão é 1 atm e 13 graus Celsius. Então, se eu já colocar aqui, ó, inicial, P1, P0 é 1 atm e T0 é igual a quanto? 273 mais 13, que vai dar 286 Kelvin. Nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, o ambiente está mais aquecido e o mesmo gás encontra-se a temperatura de 26 graus Celsius. Então, a situação no outro dia, a situação 1, eu não sei a pressão. Eu sei que ela vai ter que aumentar, por quê? Porque a temperatura 1 foi para 26 graus Celsius. 26 mais 273, isso vai dar
299 Kelvin. Se é uma isométrica, porque o volume é constante, então é uma isométrica ou isocórica ou isovolumétrica, tanto faz, P0 sobre T0 é igual a P1 sobre T1. Então eu tenho 1 atm sobre 286 Kelvin é P1, que eu não sei, 299 Kelvin. Então vai ficar 299 dividido por 286 atm é igual a P1. P1 claramente já mostra que isso aqui vai ser maior que 1, né? 299 dividido por 286, eu não precisava nem fazer a conta. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,045 atm. Só que eu já consigo achar a resposta da questão, né? Maior do que 1 e menor do que 2 atm. Portanto, alternativa A. Questão 16. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação, passando do estado X para o estado Y, como mostra o diagrama PV. Sabe que a energia interna do gás não variou. Opa! A energia interna do gás não variou. Se a variação da energia interna foi zero, então isso aqui é uma isotérmica, certo? Por quê? A variação da energia interna é zero, porque a variação da temperatura é zero. Então, se eu pegar aqui, se é uma isotérmica, PXVX é igual PYVY. Perfeito? Essa é a relação. PX, cuidado com uma coisa, é 4 vezes 10 a quinta Pascal. Perfeito? Por que 10 a quinta Pascal? Olha aqui em cima. O VX eu não sei. O PY é 0,5 vezes 10 a quinta Pascal. E o VY é 1,2 metros cúbicos, que está aqui. Então, particularmente, ó, Pascal com Pascal corta, 10 a quinta com 10 a quinta corta. Simplificando, eu tenho 4VX igual 1,2 vezes 0,5 dá 0,6. Perfeito? Então, Vx é 0,6 dividido por 4. Vx 0,6 dividido por 4 dá 0,15 metros cúbicos, que é o que eu vou encontrar na alternativa E. Questão 16, alternativa E. Questão 17. Um gás ideal está sob temperatura T, volume V e pressão de 100 kPa. Reduzindo-se a pressão para 20 e mantendo-se a temperatura constante. Estamos falando de uma isotérmica. Se é uma isotérmica, vamos lá. P0V0 igual a P1V1. Então vamos lá, um gás ideal, volume V e pressão de 100 kPa. Então eu tenho 100 kPa, volume V, reduzindo a pressão para 20 kPa. Qual que é o volume 1? Particularmente, quilopascal com quilopascal cortou. Repara, 100 V dividido por 20 é igual a V1. 100 dividido por 20 vai ser igual a 5V é igual a V1. Portanto, nós temos como resposta a alternativa D de dado. Questão 18. Bora lá. Um recipiente de volume 1 litro contém um gás ideal que está sob pressão de 760 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 280. Ao alcançar a temperatura de 560, qual será a pressão em atm exercida pelas moléculas do gás contido no recipiente? Bom, ele não falou se é isobárica, se é isotérmica, então eu vou usar o que? A lei geral. P0, V0 sobre T0 igual P1, V1 sobre T1. Então vamos lá, um recipiente de 1 litro contém gás que está
760 milímetros de Hg. Então, deixa eu só acertar aqui, ó, vou ficar bonitinho. Pressão, 760 milímetros de Hg. Volume, 1 litro. Temperatura. Nesse caso, ele já deu que já está em Kelvin, ó, 280 Kelvin, facilitou. Ao alcançar a temperatura de 560 Kelvin, qual será a pressão exercida pelas moléculas do gás contida no recipiente? Opa, peraí. Um recipiente de volume 1 litro. Então, o recipiente vai continuar com 1 litro. Então, olha lá, eu não tinha percebido, mas isso aqui é uma isométrica. Perfeito? Então, mas eu coloquei aqui, preciso colocar? Você colocou, segue. Então, quanto que vai ser a pressão 1? 1 litro com 1 litro, cortou. Repara que ele deu uma facilitada para vocês. Por quê? 760 milímetros de Hg vezes 560 sobre 280 é igual a P1. 560 dividido por 280 dá 2. Então, isso aqui seria o quê? 760 milímetros de Hg vezes 2 é igual a P1. Galerinha, 1 atm é 760 milímetros de Hg. Então, isso aqui vai ser 1 atm vezes 2. Quanto que dá o P1? 2 atm, que é o que nós temos de resposta na alternativa. Questão 19. Certa massa de um gás perfeito a 27 está contida em um cilindro de 1 litro. Durante uma transformação, a pressão inicial de 10 PA muda para 50 ao mesmo tempo que o volume é reduzido para 0,5. A temperatura em graus Celsius é quanto? De novo, não falou nada. Então vamos lá. P0 V0 sobre T0 igual a P1 V1 sobre T1. Perfeito? Certa massa de gás perfeito a 27. 27 mais 273, 300 Kelvin. Lembrem-se, sempre em Kelvin. Um recipiente de 1 litro. Durante a transformação, a pressão inicial era de 10 PA, 10 Pascal. Durante uma transformação, a pressão inicial de 10 mudou para 50. Então, pressão 2, 50 Pascal. Ao mesmo tempo que o volume é reduzido para meio litro. Quanto que é a temperatura em Celsius? Eu tenho que ficar esperto. Por quê? Professor, já posso mudar em Celsius antes? Não pode mudar. Perceba, Pascal com Pascal cortou, litro com litro cortou. Então, ó, o que eu tenho desse lado? Ó? 10 com 300 ficou 1 sobre 30, igual 50 vezes 0,5 dá 25 T. Então, T vai ser igual a 30 vezes 25, que dá 750 Kelvin. Tem 750? Tem. É a resposta A? Não. Por que não é a resposta A? Porque ele quer em graus Celsius. Então, eu tenho que tirar 273. Essa temperatura 1, ela vai ser quanto? 477 graus Celsius. Fica esperto com isso. A temperatura que ele quer é em graus Celsius. Então, a resposta só pode ser a alternativa B de bola na questão 19. Questão 20. O gráfico volume versus temperatura a seguir mostra a sequência de processos da amostra de um gás ideal. Legal. No que diz respeito à pressão do gás, é correto afirmar o quê? No que diz respeito à pressão do gás. Então, vamos lá. Ele quer que eu analise a pressão. A pressão, perceba, eu tenho várias transformações aqui. Eu não consigo de cara olhar, porque eu tenho o gráfico de volume por temperatura. Então, é sempre bom anotar que o gráfico é de volume por temperatura. Certo? Então, legal. Então, perceba o seguinte. Diminui no trecho WX. Eu vou até fazer para você perceber. Ó. Se eu pegar WX, se eu tenho dúvida, faz o seguinte. Ó. PW, VW, TW.
igual a Px, Vx, Tx. Perceba, eu não sei o que aconteceu com a pressão, mas então, ó, PW. Qual que é o volume em W? O volume em W é 1 litro e a temperatura em W é 60 Kelvin. Px, quanto que é Vx? Vx é 2 litros e o Tx é 120, mais ou menos, né? Então perceba, ó, PW sobre 60 é igual a Px sobre 60. Então o que acontece? PW é igual a Px. Então ela foi constante. Então diminui no trecho aqui? Não. Permanece constante? Sim. Aumenta no trecho? Não. Permanece constante? Sim. Então eu já sei duas respostas. Ou é B ou é D. Tudo bem? Agora, diminui no trecho XY? XY. Então vamos fazer, ó, de X para Y. Lei geral. Px, Vx, Tx, Py, Vy, Ty. Repara uma coisa, de X para Y o volume ficou constante, então é uma isométrica. Então, Px sobre Tx, que é 120, Py sobre Ty, que é quanto? 240. Perceba o que vai acontecer, ó. Px é igual a 120 Py sobre 240. Px é quanto? Py sobre 2. Ou seja, de X para Y, o que aconteceu com a pressão? Ela aumenta, tudo bem? Então ela aumenta no trecho. Se ela já aumenta no trecho XY, só pode ser a alternativa D de dado. É a análise que você tem que fazer aqui. Perfeito? Ah, e no YZ? Pô, no YZ também dá para você fazer. E é só você perceber. O volume aumenta e a temperatura fica constante. Então, o que vai acontecer? Se o volume aumenta, a pressão... Questão 21, vamos lá, caminhando para o final aqui. Certa massa de gás ideal sofreu a transformação cíclica PQRSTP, mostrada no diagrama pressão versus volume. Entre os pontos PQRST, aquele no qual a massa do gás apresenta a menor temperatura é qual? Bom, olha que interessante, ele quer saber aquele no qual a massa do gás apresenta a menor temperatura. Pessoal, se é uma transformação cíclica, vamos lá. PV é igual a nRT. Se nós imaginarmos que o número de mol e a constante não vão mudar, particularmente a temperatura depende do quê? Do PV. E aí eu vou chamar a atenção para você. É só achar o menor PV, você tem a menor temperatura. Vou testar aqui, ó, qual que é o menor PV? Eu acho que é o T. Tudo bem? Então vamos lá, ó. PT/VT é igual a nRT. Se eu pegar qual que é a pressão em T, a pressão em T é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tá aqui, ó, 1 vezes 10 a quinta Pascal. E o volume? 0,5 metros cúbicos. É igual a NR, que vai ser a constante, vezes a temperatura. Então, isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 a quinta Pascal. Se você já pensar aqui, ó, vamos lá, se eu já pensar na unidade, Pascal é Newton por metro quadrado. Perfeito? Vezes metro cúbico, particularmente o que sobrou aqui? Newton vezes metro. Então, ou seja, menor energia térmica, que isso aqui vai ser Joule, né? nRT, 0,5. Qualquer outro valor, vou pegar o S. Agora eu vou pensar direto. 2 vezes 0,5 vai dar quanto? 1, já é maior. O R, 1 vezes 2 dá 2, já é maior. O Q, 1,5 vezes 1,5 já é maior. Então só pode ser a alternativa o quê? B de bola. Qual que é a menor... qual a massa do gás é a menor temperatura? Vai ser a menor temperatura no ponto T. Por quê? Porque tem a menor pressão e o menor volume. Perfeito? Menor multiplicação de pressão vezes volume.
Questão 22. Certa massa de gás ideal é submetida ao processo termodinâmico descrito pelo diagrama PV, pressão em função do volume ilustrado na figura abaixo. A temperatura do gás no ponto A vale 50 Kelvin e a temperatura no ponto B vale 200 Kelvin. Considerando o processo termodinâmico ilustrado na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume do gás no ponto B. Bom, então eu estou comparando A com B. Vamos lá. Pressão em A, 10 kPa. Volume em A, 50 metros cúbicos. Temperatura em A, 50 Kelvin. Pressão em B, 20 kPa. Quilopascal estou tirando aqui do eixo. Volume em B é o que eu quero. Temperatura em B, 200 Kelvin. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar quem? Quilopascal com quilopascal. Já vou facilitar a minha vida. 50 corto com 50. Kelvin corto com Kelvin. O 20 com 200, perceba, ó, sobrou desse lado 10 metros cúbicos. 2 sobre 20 é 1 sobre 10 VB. Se eu passo 10 multiplicando, 10 vezes 10, 100 metros cúbicos. O que eu encontro de resposta na alternativa A? Questão 22, alternativa A. Questão 23. Determinada massa constante de gás ideal sofre uma transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama pressão versus volume. Sendo T a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama, afirma-se que... Bom, vamos lá. O que eu quero saber? Ele quer a temperatura comparativa. Perceba uma coisa aqui. Eu tenho um ciclo. Então, ele está comparando TA com TC. Se ele comparar TA com TC, vamos lá. Ó. Primeiro, PA, VA sobre TA é igual PC, VC sobre TC. Professor, posso ir direto para o C? Pode, porque é o mesmo ciclo, ela vai fazer mudança. Então, PA é P0. VA é V0. TA está aqui. PC é 4P0, tá aqui, ó. VC é 4V0 sobre TC. Perceba o que aconteceu. P0 com P0 cortou, V0 com V0 cortou. Então, sobrou o quê? 1 sobre TA é igual a 4 vezes 4, 16 sobre TC. Então, TC é 16TA. O que eu vou tirar daqui? Então, TA não é igual a TC. Tudo bem? Primeiro ponto. A com B. TA igual a TB. Pessoal, de cara, eu já não vai ser, mas eu vou fazer também aqui, ó. PA, VA sobre TA igual PB, VB sobre TB. Por que eu poderia já economizar? Primeiro, de A para B é uma isométrica, então o volume ficou constante. PA é P0, TA. O PB é 4P0 sobre TB. Então, ó, cortei. TB é 4TA. Então, também não pode ser essa daqui. TB igual a TC. Pessoal, aí eu já vou na lógica. TB com TC. Pode ser igual? Não pode ser igual. Por que não pode ser igual? Pensa, se o volume aumentou com a pressão constante, as temperaturas são diferentes. TC e TD são iguais? Também não pode ser igual. Por que não pode ser igual? Se C para D, o que aconteceu? O volume, a pressão diminuiu com volume constante, a temperatura não é igual. Então, ó, tá vendo? Essa primeira e a segunda eu fiz por análise. Só sobrou a alternativa E. Vamos confirmar aqui. Ele quer o ponto B com o ponto D. Então, vamos lá. Ó. PB, VB, TB igual PD, VD, TD. PB é 4P0. VB é V0, TB.
PD é P0. VD é 4V0 sobre TD. Perceba agora aqui que bonitinho, ó. P0 com P0 cortou, V0 com V0 cortou, 4 com 4 cortou. Ou seja, 1 sobre TB é 1 sobre TD. Então, particularmente, TB é igual a TD. De B para D, eu tenho uma isométrica alternativa. Questão 24. Um molde, um gás monoatômico ideal sofre a transformação ABC mostrada no diagrama PV abaixo. Determine a relação entre as temperaturas no estado A e C. Bom, ele quer entre o estado A e o estado C. Então, vamos lá. PA, VA sobre TA é igual a PC, VC sobre TC. Pressão em A, 3 newtons por metro quadrado. Já vou por 3, só direto. Volume em A, 2 metros cúbicos. Temperatura em A, eu não sei. Pressão em C, 1 newton por metro quadrado. Volume em C é 3 sobre TC. Galerinha, 3 com 3 cortou. Vou multiplicar em cruz, vai ficar 2TC igual a TA. 2TC igual a TA. Quanto que é o TA? 2TC. Alternativa D de dado. Então, questão 24, direto D de dado. Questão 25. O gráfico mostra uma transformação ocorrida de um gás ideal enquanto sofre uma compressão do estado A para o estado B. De acordo com as informações do gráfico, o trabalho realizado pela força exercida pelo gás nesse processo é... Bom, primeira coisa, o que eu quero que vocês percebam? Se ele foi de A para B, o volume diminuiu. Percebam? O volume diminuiu. Se o volume diminuiu, isso aí só pode ser negativo. Sendo negativo, eu já posso tirar a A e a E. Não pode ser resposta nem A nem E. Por quê? Porque o volume diminuiu, o trabalho é negativo. O trabalho de A para B, eu só posso calcular nesse caso através de quem? Da área do gráfico. Como vocês são grandinhos, eu vou calcular a área do trapézio. Então, trabalho é numericamente igual à área. Trabalho, isso vai ser negativo. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. O trabalho vai ser base maior, 10 vezes 10 a terceira. Tenho que ficar esperto com o quê? Com as unidades do eixo. Então, essa é a base maior. Base menor, 4 vezes 10 a terceira. Altura. Altura é esse valor aqui, que é 0,4 dividido por 2. Lembrando que o trabalho de A para B tem que ser negativo. Então, vai ser 14 vezes 10 a terceira vezes 0,4 dividido por 2. Então, o trabalho de A para B menos 14 por 2, 7 vezes 0,4 vezes 10 a terceira. Joules. Trabalho de A para B vai dar 7 vezes 0,4, 2,8 vezes 10 a terceira joules. É o que nós temos na resposta da alternativa B de bola. Tudo bem? Questão 26. Certa quantidade de um gás ideal sofre o processo termodinâmico representado no gráfico, passando do estado A para o estado B. Olha lá, ele deu o caminho do A para o B. O volume aumentou. Então, o trabalho só pode ser positivo. De acordo com as informações do gráfico, o trabalho na expansão realizado pelo gás é... Meus queridos, de novo, tenho pressão por volume, o trabalho é numericamente igual à área. E essa vai dar positiva. E, de novo, eu tenho um trapézio aqui. Só que agora, só para facilitar um pouco a vida de vocês, eu vou calcular isso aqui como sendo um retângulo, que é esse cara aqui, mais um triângulo, para mostrar as formas diferentes que eu tenho aqui. Então, o trabalho de A para B é igual
O retângulo, esse retângulo aqui, ó, 2 para 3 é 1 vezes 10 a menos 3, eu tenho que ficar esperto com as unidades aqui. Lado vezes o outro lado, que é 3 vezes 10 a quinta, tá vendo, ó? As unidades, calculei o retângulo, mais o triângulo. Qual que é a área de um triângulo? Base, que continua sendo 1 vezes 10 a menos 3, vezes altura. Agora, cuidado, de 3 para 6 é 3 vezes 10 a quinta, dividido por 2. Então, o trabalho de A para B, 1 vezes 3 vai dar 3 vezes 10 ao quadrado, mais 1,5 vezes 10 ao quadrado. Então, o trabalho de A para B vai dar 4,5 vezes 10 ao quadrado joules, ou 450 joules, que é o que nós vamos encontrar na resposta C. Questão 27. O gráfico a seguir representa uma transformação isobárica que ocorreu de uma certa massa de gás ideal. A partir da observação é possível afirmar que, bom, voltamos aqui, se ela é isobárica, P0 V0 sobre T0 é igual a P1 V1 sobre T1, eu não precisava ter colocado a pressão, porque a pressão é constante. Então, na verdade é 1 e 2, né? Então, deixa eu só reescrever aqui, perdão, só para não ficar ruim. Então, ele passou de P1 V1 sobre T1 igual P2 V2 sobre T2. Se ela é isobárica, a pressão é constante. Então, V1 sobre 200 Kelvin é igual a V2 sobre 500 Kelvin. Kelvin com Kelvin corta, 1, 2 corta. Então, eu tenho que V1 é igual a 2 sobre 5 de V2. V1 é igual a quanto? 0,4 de V2. Então, a questão 27, alternativa D de dado, 2 sobre 5 de V2. Perfeito? Tá aqui. Questão 28. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros sob pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a menos 10 a 23. E a constante universal dos gases perfeitos é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é aproximadamente quanto? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que usar o quê? A equação de Clapeyron. PV é nRT. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Vamos lá, então. Agora, eu tenho um gás, 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros. Então, o volume, 41 litros. Perfeito? Sobre pressão de 2,9 atm. 2,9 atm. O número de mols eu quero. O R é 0,082 atm litro por mol Kelvin. E a temperatura é 17 graus Celsius. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Sempre 17 mais 273 vai dar quanto? 290 Kelvin. Perceba aqui, pessoal, atm com atm cortou, litro com litro cortou, Kelvin com Kelvin cortou. Então ficou, eu vou fazer a conta bem direto, 2,9 vezes 41 vai dar 118,9 igual 0,082 vezes 290 vai dar N vezes
23,78. Então, eu tenho 118,9 dividido por 23,78 igual a N. Então, 118,9 dividido por 23,78 vai me dar um N igual a 5 mol. Certo? Se eu tenho que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 5 mols vai ser X. Isso aí vai dar 30,1 vezes 10 a 23 moléculas. Ou 3 vezes 10 a 24, que é o que nós temos como resposta na alternativa A. Tudo bem? Então, questão 28A. Penúltima questão, 29. Um recipiente de volume V totalmente fechado contém um mol de um gás ideal sobre uma certa pressão P. A temperatura absoluta do gás é T e a constante dos gases é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo gráfico está representado, legal, ele acabou de falar que é uma isotérmica, podemos afirmar que a pressão no instante que ele ocupa o volume de 32,4 litros, 8 litros, é igual a quanto? Bom, e aí, o que eu tenho que fazer? Se você tentar comparar os dois pontos, eu não consigo porque eu não tenho volume nesse ponto, ó, tá vendo? Eu não tenho volume nesse ponto. Só que aí o que ele quer? Ele quer a pressão neste ponto. Se eu quero neste ponto, um ponto mais fácil é o quê? PV nRT. Então, ó, um recipiente totalmente fechado contém 1 mol. Então, N é igual a 1 mol. O R, 0,082 atm litro por mol Kelvin. A temperatura, eu tenho 47 mais 273, que vai ser 320 Kelvin. Tudo bem? O P eu quero saber. E o volume, 32,8 litros. Perceba novamente, ó, litro com litro cortou, mol com mol cortou, Kelvin com Kelvin cortou. E aí, o que eu chamo a atenção para vocês? Vamos lá. P vezes 32,8 igual 320 vezes 0,082 vai me dar 26,24. P 26,24 por 32,8. Essa pressão vai ser igual a 0,8 atm, que é o que nós vamos encontrar na alternativa C. Tudo bem? Bom, última questão. É isso, ficamos por aqui. Espero que essa lista tenha ajudado. Um grande abraço para todos e uma ótima prova, né? Mas vamos lá para a última questão. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal a temperatura controlada de 22 graus Celsius e a pressão de 2 Pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial. Olha o importante aqui, comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem contudo variar sua temperatura. Nessas condições, se não vai variar a temperatura, estamos falando de uma isotérmica. Legal, se é uma isotérmica, P0V0 igual a P1V1. Então, um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás. 150 centímetros cúbicos de um gás, a temperatura de 22 graus Celsius e a pressão de 2 Pascal. Considerando que pode ser movido a uma força externa de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial.
1/3 é 50 centímetros cúbicos. Quanto que vai ser... Opa, que eu coloquei errado. Aqui, perdão. Ele quer saber a pressão 1 e aqui é 50 centímetros cúbicos. Galerinha, cortou. Se você perceber isso aqui, vou dividir por 50, aqui vai dar quanto? 3. 3 vezes 2, 6 Pascal é igual a P1. Isso só pode ser a alternativa C. É isso, fica.